Boa noite, Fábio. Tudo bem? Antes de começar aí nossa conversa no Descomplicando 60 mais, eu gostaria de agradecer de antemão, tá? O convite de ter recebido esse convite e ter aceitado vir aqui ter essa conversa com a gente aqui, principalmente com a área aí da geriatria que está intimamente ligada aos cuidados paliativos, né? E antes da gente iniciar a conversa, Fábio, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, né, da sua formação e principalmente aí na área de atuação que você tem hoje. Olá, boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando, né, do Descomplicando. Bom, a minha trajetória, eu fiz a minha graduação médica aqui em Maringá e posteriormente eu optei pela minha primeira residência também aqui em Maringá, de clínica médica, na qual a gente se conheceu, né, e compartilhou um ano aí de residência, no qual foi muito bom, foram períodos ótimos, né, de compartilhamento ali de conhecimento. E depois de um período, eu criei a necessidade de fazer uma segunda residência. E aí eu pensei na residência de cuidados paliativos, que eu realizei em Florianópolis, concluí em 2021, e depois eu vim para Maringá, né, retornei aqui à nossa cidade, que é tão maravilhosa, é tão acolhedora, e comecei a trabalhar, né, na área de cuidados paliativos. Então eu faço assistência hospitalar através de interconsultas, então em serviços de enfermaria, em serviços de UTI e também em serviços ambulatoriais, na qual compartilho, né, ambulatórios de cuidados paliativos direcionados a pacientes oncológicos, inclusive com a doutora Mirella, né, que acabou de vir aqui, e também a doenças que levam à disfunção orgânica, que são as doenças cardíacas, pulmonares, renais e hepáticas, né? E bem como também as visitas domiciliares. Então a gente faz assistência em todos os âmbitos ali de saúde. E já para descomplicar também, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, né, que atuam ali na área da saúde e até mesmo dos próprios pacientes, né, a curiosidade referente à área dos cuidados paliativos. Né? Então, uma informação importante, né, que acho que até gerou dúvida quando eu vim para cá para me apresentar, né, é referente ao reconhecimento de especialidade. Então, hoje, pela Associação Médica Brasileira, os cuidados paliativos não é considerado uma especialidade médica, mas sim uma área de atuação dentre algumas especialidades. Então, entra como área de atuação na clínica médica, na geriatria, na anestesiologia, na saúde da família e da comunidade e até mesmo na pediatria. Né? Então, são diversas, e até na cirurgia de cabeça e pescoço. Então, é uma área de atuação dentre as especialidades. Então, há uma luta constante para que isso se transforme, né, numa residência, numa especialidade médica, mas ainda hoje ainda não é reconhecida. Foi importante você trazer isso para a gente, Fábio, porque realmente, né, a gente lidou aí com um período bem complicado da nossa história, né, que foi aí a pandemia, e nada mais importante do que o reconhecimento para essa área, né, que nesse período tão difícil, né, foi uma área extremamente importante, né, no decorrer aí dos anos e da pandemia. E para dar início aí à nossa conversa, Fábio, quero que você diga aí de forma descomplicada para os nossos ouvintes aí, espectadores, o que é o cuidado paliativo, né? O que significa esses cuidados, né? E como essa área de atuação aí se aplica aí principalmente nos idosos. Bom, é uma pergunta que eu recebo direto também e é importante a gente difundir, né, a informação correta também referente à área de atuação, né? Então, quando a gente pensa no significado de cuidados paliativos, a gente tem que lembrar que é originado de uma palavra latim, que é pallium,
né, que significa manto, o qual os cavaleiros geralmente utilizavam ali durante as cruzadas para se proteger das intempéries ali durante essas cruzadas que eles faziam. Então, se proteger do vento muito forte, de chuva muito forte. Então, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente tem que lembrar que é um tratamento de proteção para aquele paciente. Então, justamente até na pandemia, né, se falou muito em cuidados paliativos, né, e a gente observa que, inclusive em rede nacional, né, alguns políticos, né, eles tomaram ali como uma verdade ali que houve bastante problema, né, referente à abordagem de paciente, abandono de tratamento, até por não poder ofertar para esses pacientes, e uma confusão muito grande ali com a ação dos cuidados paliativos, né, de abandono de tratamento. Então, é extremamente importante a gente lembrar que é o contrário, é quando a gente protege esse paciente. E é uma área relativamente nova, né? A gente pensa que da década de 60 que iniciou a ação de cuidados paliativos na Europa, e no Brasil chegou aproximadamente na década de 90. Tá? Então, esse conceito de cuidados paliativos foi mudando ao longo desse tempo. E hoje a gente pensa assim, que a abordagem paliativa é um tratamento que é ofertado ao paciente e também para esses familiares que fazem parte do cuidado desse paciente, né? Frente a alguma condição que ameace a vida desse paciente, e a gente sabe que nesse processo de adoecer, existem diversos tipos de sofrimento. Então, essa equipe que deve ser multiprofissional, tenta identificar qual que é o sofrimento, qual que é a demanda desse paciente, desses familiares, para tentar, de alguma forma, tentar amenizar. A gente sabe que muitas vezes o sofrimento existe e a gente não vai conseguir cortar, né, ou resolver, mas pelo menos amenizar a situação que aquele paciente já vem enfrentando, que é difícil, né, e se a gente não faz essa abordagem de forma adequada para esse paciente, provavelmente ele vai experimentar muito mais sofrimento. Então, essa equipe vai atuar tentando fazer esse tipo de ação, inclusive prevenindo outros sofrimentos, que sejam preveníveis, né? Certo. E você explicando isso, Fábio, eu lembro de algumas vezes aí, principalmente na época da formação acadêmica, né? Onde lá na época do internato a gente passava aí os casos, né, com o nosso orientador, com nossos professores, né? E quando a gente ia passar um caso mais grave, que a gente falava que era um paciente paliativo, era, não, é paliativo, pula, vamos pro próximo, né? E a gente sabe que hoje, até na nossa própria área médica, né, muitos colegas aí desconhecem o que são os cuidados paliativos ou não têm esse conhecimento, né, do que é a área, né? Então, eu acho que esse bate-papo é muito esclarecedor e muito importante. E uma coisa importante, né, que você acabou perguntando e eu não lhe respondi, é referente aos pacientes idosos, né, aos pacientes, né, o público geriátrico, né, qual que é a colaboração da equipe de cuidados paliativos para esses pacientes, né? Eu penso que os pacientes geriátricos, quando a gente, né, pensa no público geral, a gente lembra muito das doenças, né, demenciais, na síndrome da fragilidade, pelo próprio processo de envelhecer, né? Mas a gente tem que lembrar que hoje a população brasileira envelheceu e vem envelhecendo, né? Então, aquelas doenças que antes matavam, hoje, com a tecnologia que a gente tem na medicina, né, com os tratamentos que a gente consegue ofertar para os nossos pacientes, aquelas doenças que eram agudas e que matavam, hoje se tornaram crônicas. E a gente pensa que o público, né, de 60 a mais não tem só apenas essa doença neurodegenerativa. A gente tem que pensar nos outros grupos de doenças, né, nas doenças oncológicas, onde os pacientes já tiveram diversas exposições e que tem fator de risco nessa faixa etária. A gente tem que lembrar, sim, das doenças demenciais. A gente tem que lembrar das doenças vasculares também, né, que no decorrer do tempo, com as suas doenças crônicas, elas podem, né, aparecer no meio do caminho do paciente. E hoje, pensando, né, em paciente com 60 anos, a gente pensa que não é um paciente que está velho, né, que está na fase de fim de vida como era antes, né? Então, a gente tem que lembrar que esses pacientes enfrentam outros tipos de doença, além da demência, né? Então, a abordagem para o público geriátrico é bastante importante. Inclusive, tem as doenças, né, que levam à disfunção orgânica.
né? Então é um grupo amplo que os cuidados paliativos podem assistir, né, no público de 60 a mais. Ô Fábio, e só lembrando também, né, que essa área, apesar de ser extremamente nova aí e muito importante, né, aí tanto na nossa convidada que veio, a doutora Mirella, na médica oncologista, que ela focou bastante, né, no cuidado multidisciplinar, principalmente quando entra aí a especialidade, né, a área dos cuidados paliativos, eu acho que essa integralização é extremamente necessária, né? E a gente ainda tem, né, ou muitos desconhecem ou ainda tem a ideia de que o cuidado paliativo ele inicia quando não se tem mais nada para fazer pelo paciente, né? E para quem conhece, para quem estuda, para quem sabe o que é essa área, a gente sabe que é para fazer muito, é quando tem muita coisa ainda para fazer, né? Óbvio que os cuidados paliativos entram no momento de um diagnóstico onde a gente tem uma doença aí ameaçadora da vida, né? Ou uma doença incurável e progressiva, mas nunca é quando não tem nada para fazer, né? Isso eu falo para os colegas ou para os meus alunos da faculdade, que os cuidados paliativos a gente faz tudo e a gente faz muito, né? E, Fábio, e na abordagem aí dos cuidados paliativos, no que a área ela difere aí dos outros tratamentos tradicionais? Eu vejo assim que é bastante frequente, né, na nossa formação médica, durante a graduação e durante as residências, de forma geral, eu excluo a geriatria desse grupo de especialidades. Eu penso que, de forma geral, a gente é treinado, né, para ver a doença, né? Então, quando a gente vai estudar algum tema na faculdade, ou durante a residência, a gente pensa no conceito da doença, a gente lembra de como a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente faz exames para classificar essa doença, né? A gente tenta fazer quais são os principais tratamentos para aquela doença, quais são as outras linhas de tratamento que a gente tem se caso aquele tratamento não funciona, mas e a partir do momento que esse tratamento se torna refratário, quando a gente não tem uma outra opção de tratamento que vai modificar a doença daquele paciente, a trajetória de doença daquele paciente. Então, acho que foi um desses pontos que me estimulou até a procurar a residência de cuidados paliativos. E daqui para frente, né, nos livros não trazem. Hoje em dia, né, que vem se discutindo mais, cada vez mais, né, as próprias diretrizes de algumas especialidades vêm trazendo um capítulo à parte referente, né, aos cuidados, como que deve ser abordado, né, referente aos cuidados paliativos, justamente para não ter essa impressão, né, e esse entendimento de que quando o paciente necessita desse suporte, ele não tem mais nada a ser feito. Inclusive o ano passado, né, que foi noticiado que teve a Copa do Mundo, na qual foi noticiado que o Pelé ficou doente, a gente tem que lembrar que a notícia foi muito injusta, né, com os cuidados paliativos na realidade. Então, a maioria das notícias falavam, né, Pelé está em tratamento quimioterápico, não respondeu à terapia e agora está em cuidados paliativos. Então, nos dá a impressão, essa informação, que esses cuidados devem ser ofertados apenas no final de doença, quando não tem realmente um tratamento que vai modificar ali a doença. Então, a gente tem essa falsa impressão que o paciente, né, não tem mais opções terapêuticas. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? E pensando na abordagem ali multidisciplinar que você comentou, eu considero bastante importante a ação dessa equipe, né? Visto que, imagina só, se você for num consultório, né, ou algum paciente procura você, né, e por algum motivo você tem que indicar uma biópsia para esse paciente. A partir desse momento que você sugeriu que ele pudesse ter essa doença, isso já gera um sofrimento muito grande. Então, o paciente vai experimentando por sofrimento emocional, por sofrimento físico, né? De repente, se foi diagnosticado com uma doença importante que gere desconforto físico, e a maioria das doenças, né, conforme vai avançando, vai trazendo mais cargas de sintomas.
Então, sofrimento emocional, o espiritual também, muitas vezes se questionando, né, referente ao porquê que ele tem que estar naquela situação, porquê que ele tem que ser submetido àquela biópsia, será que foi castigo, né, ele está naquela situação. Então, a equipe multiprofissional tem um papel importante de que cada um desses membros dessas equipes colabore um pouco com informação, né, referente à sua especialidade para fazer abordagem a todos esses tipos de sofrimento que o paciente vai experimentar ali durante esse processo de doença. E é interessante você ter trazido essa notícia aí da época do falecimento do Pelé, para a gente começar a falar mais sobre isso e a importância, né? Até em contraponto aí aos países europeus, que é o berço aí dos cuidados paliativos, né? O Brasil ainda está engatinhando no processo. Né? Enquanto a gente discute conceito de cuidados paliativos, a Europa discute outros temas, né, como a eutanásia, suicídio assistido, temas muito mais avançados, né, delicados, mas há uma discussão mais ampla referente ao assunto. E se for pensar também em questão de América Latina, a gente está bem atrás dos nossos colegas aí, hermanos, né? Que também tem um avanço muito grande em relação ao nosso país, né? Ô, Fábio, então, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, o que você diz aí na sua vivência, na sua prática clínica, né? E aí, trazendo um pouquinho para a minha área da geriatria, os principais sinais indicativos aí no paciente idoso, né? De como ele pode se beneficiar dos cuidados paliativos, né? E quando seria ou é o momento certo para iniciar essa abordagem? O momento certo eu falaria que quando existe um sofrimento envolvido. A partir desse momento a gente já tem que colocar a equipe, né, à disposição e ofertar como mais um tratamento para esse paciente. Né? É um plus ali para o tratamento do paciente. E quando a gente pensa nos indicativos para a gente indicar um paciente para os cuidados paliativos, para essa assistência, a gente tem que lembrar, né, quando aquele paciente que está refratário, né, apesar de todo o tratamento que ele está fazendo, paciente que reinterna diversas vezes pelo mesmo motivo de doença, aquele paciente que tem uma perda de peso importante nos últimos meses, o paciente, pensando no público geriátrico, né, com demência, né, ou o paciente, bom, enfim, 60 a mais, eu acho que aquele paciente que perde a capacidade, né, de socialização, aquele paciente que perde o controle de esfíncteres, né, o controle de urinar, de evacuar, aquele paciente que não consegue mais fazer o contato visual, aquele paciente que tem uma funcionalidade, né, que a gente fala muito durante a avaliação do paciente em funcionalidade. Então, a gente avalia diversos fatores, né, como a ingesta alimentar, o estado neurológico, a capacidade daquele paciente de desenvolver as atividades apesar da sua doença, a mobilidade. Então, quando a gente observa que tem uma redução dessa funcionalidade, né, quando esse paciente está menor que 50%, que seria aquele paciente que passa a maior parte do tempo sentado ou deitado, a gente pensar que esse paciente necessita desse tratamento de cuidados paliativos. E aí, essa equipe vai entrar repensando no tratamento que está sendo proposto para esse paciente, né? Como que nós vamos trabalhar a comunicação com esse paciente para ele ter entendimento do que está acontecendo e como que nós vamos planejar o futuro do tratamento desse paciente. Então, a equipe tem essa função, né, de identificar o paciente que necessita desse suporte e depois o que nós vamos fazer com esse paciente dali para frente. É muito importante a gente ter ciência disso, né, para a gente saber o momento certo de indicar, né? Como geriatra, eu falo que quando a gente faz um diagnóstico de uma possível demência, né, mesmo que em estado inicial, eu já tenho que, por obrigação, já encaminhar esse paciente para os cuidados paliativos, né? Porque demência, né, síndrome demencial, é uma doença incurável, né? E além de ser incurável, ela é progressiva. Então, ela vai chegar num estágio que
vai piorar, e nisso os cuidados paliativos já deveria ter entrado lá atrás, né, para ajudar em todo esse processo. E não só na demência, né, em qualquer doença aí progressiva, né, então no que a doutora Mirella veio aqui e conversou com a gente dos pacientes oncológicos, também no momento do diagnóstico, principalmente quando a gente está de frente com um câncer aí mais agressivo, né, um câncer grave, os cuidados paliativos se faz necessário nessas questões, né? E, Fábio, e dentro desse contexto dos cuidados, né, como que é o trabalho multidisciplinar, né, é integrado na sua área, nos cuidados paliativos, né, para atender as diversidades aí e as principais necessidades, né, físicas, emocionais e sociais, né? É importante a ação, né, da equipe multidisciplinar, justamente por necessidade de diversas abordagens, né? O médico em si, existem muitos serviços hospitalares que falam que estão ofertando o tratamento de cuidados paliativos, mas apenas o médico atua, né? E a gente sabe que isso não é viável, né, para o paciente, porque a gente sabe que o médico tem muita dificuldade, né, em realizar todas essas ações que uma equipe multiprofissional faria, né? Então, a gente tem que tirar essa concentração, né, de que o médico, né, tem que resolver tudo, e sim, a gente vai direcionando, e cada profissional, né, vai colaborando com um conhecimento com um objetivo único, né, de cuidar do paciente. A gente tem que lembrar que muitas vezes a própria equipe médica, a própria equipe de saúde deixa a família doida, deixa a família adoecida, né? Porque muitas vezes um médico no período da manhã fala uma coisa, no período da tarde vai um outro médico falar outra, depois, em algum outro período, vem a nutricionista e fala outra informação para o paciente, e aí, o que o paciente, né, vai entender de tudo que foi passado como opção terapêutica, né? Qual que será que ele vai ficar perdido? Provavelmente ele não vai conseguir se direcionar, não vai conseguir colaborar, e aí muitas vezes não tem adesão ao tratamento até por falta de entendimento. Então, uma equipe, né, multidisciplinar que está bem entrosada, né, que conversa entre si, faz total diferença ali na abordagem do paciente. Maravilha. Eu falo que todas as áreas envolvidas aí, né, principalmente no paciente que se encontra aí fragilizado, internado, né, todo mundo tem que falar a mesma conversa, né, porque a relação médico-paciente é construída no dia a dia, né, e quando a gente tem informações que são passadas de forma incorreta ou meias informações, esse vai dificultando ainda mais, né, essa relação médico-paciente. E para continuar, Fábio, hoje a gente sabe que os cuidados paliativos entram em todas as esferas aí do cuidado, né, integral do paciente. E quais são as opções hoje de tratamento, principalmente de alívio de sintomas, né, nos idosos que estão em cuidados paliativos, né, e principalmente aí as terapias, né, farmacológicas ou não farmacológicas? Para o público geriátrico, né, a gente depende de qual doença que esse paciente está desenvolvendo para a gente entrar, né, com o tratamento. Então, o paciente que está numa situação de doença avançada, muitas vezes eles cursam, né, com sintomas de desconforto físico, então como falta de ar, vômito, a gente pode pensar em prurido, em coceira intensa, de acordo com algumas doenças, dor, a qual incapacita o paciente para realizar diversas atividades do dia a dia, inclusive na parte emocional, né, que o paciente ele não consegue pensar em outra coisa além da dor que ele está sentindo. Então, a gente hoje, com o avanço da medicina, a gente tem muitas opções terapêuticas, né? Inclusive terapias que a gente pode pensar invasivas para o paciente, então para aliviar uma falta de ar, então a gente pode puncionar um líquido do pulmão, mesmo o paciente numa condição avançada. A gente tem que lembrar que a gente pode ofertar os tratamentos para os pacientes independente ali do grau de doença. Lógico que a gente vai fazer o que é proporcional para aquele paciente,
mas a gente tem procedimentos invasivos, a gente tem aparelhos hoje que ajudam, né, a manter um suporte artificial de vida, a gente tem as medicações que controlam muito bem esses sintomas que eu citei para você, esses sintomas físicos mais comuns, né? A questão da demência também, e de delírio, né? Nessa fase avançada de doença é muito comum, então a equipe multiprofissional tem um papel bastante importante na abordagem do paciente, né? Como mudanças, né? Do meio em que ele está, né? Alocado, e com medicações também. Certo. E vale lembrar também, né, Fábio, que além de ser cuidados aí proporcionais, né, a gente precisa também lembrar aí os colegas, né, que é uma ciência, né, e a gente se baseia no tratamento, se baseia em critérios clínicos, né, em escalas, e eu acho que além da geriatria, os cuidados paliativos utilizam demais essas ferramentas, né? E hoje, no que o cuidado paliativo aí se integra aí ao tratamento das doenças crônicas, né? Principalmente aí no que tange aos idosos, né? Falando aí sobre demências ou outras doenças crônicas. Eu acho que um dos recursos, né, que a gente pouco se fala, né, que faz parte do tratamento é a parte da comunicação, tá? Então, se a gente hoje, né, faz uma consulta com um paciente que acabou de ter um diagnóstico de uma doença demencial, por exemplo, na qual ele ainda apresenta sintomas leves, né, é extremamente importante a gente fazer uma comunicação adequada, né, porque é a partir dessa comunicação que o paciente vai possibilitar a realizar alguns tipos de escolha de como ele quer ser cuidado quando ele tiver sem uma possibilidade de decisão. Então, a comunicação eu considero um recurso bastante utilizado, né? E quando feito de forma adequada, ele vai ajudar bastante no envolvimento do tratamento. E de medicamentos aí, terapias que a gente pode se utilizar também, né? Sempre lembrando de trazer o menor sofrimento possível, né? Então a gente pesa na balança, né? Sempre, né? Para não fazer mais iatrogenia, trazer mais sofrimento, né? E é interessante você trazer essas questões, né? Porque a gente ainda pensa muito em tratar doença, né? E a gente esquece que é um ser humano, um paciente, né? Então, os cuidados paliativos ainda precisa ser instalado. A gente viu que entrou na grade curricular das faculdades, né? Então, está num processo de crescimento que eu vejo assim que se faz extremamente necessário, né? E para a gente terminar, Fábio, quais são as estratégias aí, os recursos disponíveis para garantir aí que os nossos pacientes idosos, né, tenham acesso a esses cuidados, né, acesso à área, né, de cuidados paliativos, né, independente aí da situação econômica, né, ou do local que ele está inserido? Eu acho importante, né, a gente falar dessa questão, né, de como que o paciente pode buscar, né, por esse atendimento, que hoje a gente sabe, né, que é um direito do paciente ter esse tipo de abordagem, né, receber essa abordagem. E no âmbito do SUS, eu acredito que através de políticas, né, públicas e de políticas nacionais de saúde para implementar, né, os serviços de cuidados paliativos de uma forma mais acessível à população, né? No âmbito particular, eu acredito bastante que seja importante, dentro das instituições, realização de treinamentos da equipe multiprofissional, das equipes, né, de todos os profissionais da área da saúde, e não só enfermeiros, né, envolver os médicos, envolver os técnicos de enfermagem, porque ainda há um desconhecimento muito grande. Então, o paciente só vai conseguir esse acesso a partir do momento que todo mundo sabe o que é, a partir do momento que os médicos lembram de indicar, né? A gente informa esses familiares o que é esse tratamento. Muitas vezes tem gente que tem medo do tratamento paliativo, né? Eu não quero fazer esse tratamento, mas a partir do momento que a gente cuida do paciente ou da família, eles não querem mais largar também.
Então, a gente entende que é realmente um tratamento de cuidado ali com o paciente. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente vai difundindo a ideia, né, dos cuidados paliativos, eu acho que a busca vai sendo aumentada. Maravilha. E, Fábio, como a gente havia conversado lá, né, no início do nosso bate-papo, que os cuidados paliativos ainda precisa ser desmistificado, né, ainda precisa ser conhecido e difundido, né? Então, nessa nossa conversa aí, eu acho que foi bastante esclarecedor. Espero aí revê-lo em demais situações para a gente discutir e conversar mais e os próximos passos aí dos cuidados paliativos. Novamente, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui e esclarecido muitas dúvidas que eu tenho certeza aí que não só do público em geral, mas de muitos colegas médicos ou de outras áreas aí. Então, muito obrigado de novo. Muito obrigado pelo convite também em participar aí do Descomplicando 60 mais. Agradeço.